Olá a todos, eu me chamo Paula Silva da Rosa e eu faço parte do grupo que vai abordar o assunto sobre os ectoparasiticidas. Então eu vou começar falando um pouquinho mais o que são esses ectoparasitas. Bom, eles são parasitas da região externa, ou seja, eles são parasitas encontrados na superfície e em cavidades do corpo desses hospedeiros. São grandes empecilhos para o desenvolvimento desses animais, transmitindo doenças e causando desconforto aos mesmos. Além de tudo isso, eles se tornaram um grande motivo de preocupação para os produtores por causarem tantas perdas econômicas na produção de ruminantes. Entre essas perdas econômicas, eu vou citar aqui para vocês a redução na produção de leite, a diminuição no gasto de peso, a depreciação da qualidade da pele e do couro desses animais, a queda nas taxas de fertilidade, o aumento dos gastos com medicamentos e até em casos mais graves, o aumento da taxa de mortalidade. Então, quem são esses ectoparasitas que têm tanta importância na medicina veterinária? Bom, eles são os insetos, como as pulgas, os piolhos e as moscas, que acabam também incluindo os bernes, e os aracnídeos, que são os ácaros e os carrapatos. E como eu já tinha dito antes, além da transmissão de doenças e o desconforto que são causados pelas lesões e irritações na pele e no couro, os mecanismos pelos quais esses artrópodes parasitários afetam a saúde do animal também acabam incluindo a perda de sangue, que resulta em uma anemia, e eles levam esses animais a apresentar reações alérgicas aos venenos e às toxinas. Eles também diminuem a resistência desses animais a outras doenças e eles acabam ficando mais suscetíveis ao contágio. E quais são as drogas que vão ser utilizadas no controle desses parasitas? Bom, a gente vai falar mais a fundo sobre cada uma no decorrer da apresentação. Falando então sobre os órgãos fosforados. Eles são um grupo de drogas com propriedades inseticidas, acaricidas e amenticidas. Eles são compostos orgânicos derivados do ácido fosfórico e podem apresentar-se em formulações isoladas, apenas uma base ou em associações com outras bases. O seu uso é recomendado em várias espécies domésticas. Eles possuem seu sítio ativo no sistema nervoso e muscular do inseto, acumulando-se nos tecidos dos insetos e com a neurotransmissão sináptica danificada, o parasito acaba sofrendo uma paralisia espástica. Essas drogas atuam bloqueando a degradação da acetilcolina através da inibição irreversível da acetilcolinesterase. Agem por ingestão ou por contato e são encontrados na forma em pó, grânulos, líquidos e aerosóis. Modo de ação dessas drogas. Eles são agentes anticolinesterásicos e provocam a inibição irreversível da acetilcolinesterase, enzima que inativa a acetilcolina através da ligação organofosforado mais acetilcolinesterase no local esterásico, fosforilando irreversivelmente a enzima. Desta maneira, ocorre o acúmulo da acetilcolina na fenda sináptica, promovendo assim hipersensibilidade e hiperatividade, seguindo-se de incoordenação muscular, convulsões, levando à morte do parasito devido à despolarização excessiva. Eles são absorvidos no trato intestinal, porém possuem um grau de instabilidade variável em meio alcalino, de modo que pode ser parcialmente hidrolisados na área alcalina do intestino delgado. Esses medicamentos são lipossolúveis, sendo facilmente absorvidos através da pele. São rapidamente oxidados e inativados no fígado, sendo liberados principalmente na urina. Um dos organos fosforados mais utilizados é o coumafos, que eu trouxe aqui como exemplo o azontal sabonete e o tanidil. O outro é o diazenon, que normalmente está em forma de brincos para bovinos e shampoo e coleiras para cães e gatos. E o fenchon, que é utilizado para combater pulgas em cães e gatos e no controle de carrapatos, moscas dos chifres e bernes em bovinos. Os carbamatos são derivados do ácido carbâmico. Eles atuam de forma semelhante aos organofosforados. Eles possuem ação anticolinesterásica, sendo inibidores reversíveis da acetilcolinesterase. Eles podem ser usados isoladamente ou em associações
e eles são indicados no combate de artrópodes. São inibidores reversíveis lento da acetilcolinsterase, que carbamilam e inibem a ação enzimática. Quando a ligação que une o inseticida carbamato à enzima é hidrolisada, a enzima ativa é completamente liberada. Os artrópodes expostos a esses agentes exibem hiperatividade, ataxia, paralisia, seguida de morte. Nos mamíferos, os carbamatos são biotransformados no fígado e por esterases plasmáticas e são excretados na urina. Em formulações para uso tópico, eles são pouco absorvidos pela pele. Os sinais clínicos de uma intoxicação por carbamato é similar ao dos organofosforados, mas ele tem menor duração e intensidade quando comparado. As formas mais comuns da intoxicação é pelo uso incorreto, a ingestão acidental e a lambedura após a aplicação. Para o tratamento, então, é administrado um bloqueador muscarínico, que é o sulfato de atropina. Os mais utilizados são o carbaril, que pode ser associado a cipermetrina e utilizado em animais domésticos. O Propoxur, ele pode ser usado pela via tópica, sendo comum as formulações em forma de coleira, e ele pode ser associado com o Comafos e diflubenzuron. Os piretroides são derivados do ácido ciclopropano carboxílico, com exceção do fenvalerato. Eles são ésteres solúveis na maioria dos solventes orgânicos, são biodegradáveis e têm a vantagem de serem estáveis quando expostos ao ar e à luz. Eles são utilizados de modo geral no combate a artrópodes. Eles apresentam-se em formulações isoladas ou em associações com outros agentes, particularmente com os organofosforados, com a finalidade de aumentar o espectro de ação. Eles podem ser classificados em dois tipos. O tipo 1, a permetrina e resmetrina, elas não possuem o grupamento aciano. São compostos pela piretrina 1, aletrina, tetrametrina, permetrina, resmetrina e fenotrina. Podem ser utilizados como inseticidas. Eles agem prolongando o fluxo de sódio e reduzindo tanto o pico da corrente de sódio como o efluxo de potássio no estado de equilíbrio. Eles provocam inquietação, incoordenação, fraqueza e paralisia. E também eles são menos tóxicos em relação aos do tipo 2. O tipo 2 é o fenvalerato e cipermetrina. Eles possuem o grupamento aciano e são compostos pela cipermetrina, deltametrina, fenvalerato e outros. Eles são indicados como ectoparasiticidas, são mais tóxicos em relação aos do tipo 2. Eles agem causando despolarização da membrana nervosa, sem descargas repetitivas, e eles reduzem a amplitude do potencial de ação. Também atua como agonista em receptores colinérgicos nicotínicos e como antagonistas nos receptores do GABA. Eles promovem a inibição de cálcio, magnésio, ATPase sobre a calmodulina, que é responsável pela ligação intracelular dos íons de cálcio. Eles são pouco absorvidos pela pele, então a maior absorção ocorre pelas mucosas, principalmente do trato digestório e respiratório. Uma das principais vias de biotransformação é a hidrólise da molécula por carboxilesterases e oxidase da fração microsomal dos tecidos. As principais vias de eliminação são a fecal e a renal, e também ele pode ser encontrado no leite. Os efeitos tóxicos dos piretroides são baixos em relação aos outros ectoparasiticidas, porém depende da propriedade físico-química de cada agente, da dose e do intervalo de tempo entre as aplicações. Os efeitos aumentam quando são associados a fosforados e carbamatos. O tratamento pode ser feito com um banho de água com sabão neutro, mas no caso de excitação pode ser administrado benzodiazepínicos e em convulsões os barbitúricos. Bom, as formamidinas. Elas são compostos formamidínico utilizado principalmente contra ácaros e carrapatos. Aqui no Brasil, a única formamidina aprovada e utilizada para uso animal é o amitraz, porém ele não é recomendado o uso em gatos, equinos e animais gestantes ou lactantes. A formamidina ela pode ser associada à metafluorescina com o objetivo de aumentar a ação do medicamento. E a sua ação tem como alvo receptores octopamina, neurotransmissor excitatório. Atua inibindo a monoaminoxidase, provoca o acúmulo de noradrenalina no citosol dos neurônios, inibindo a sua liberação, age na estimulação dos receptores alfa-2 adrenérgicos, resultando em decréscimo da atividade simpática periférica e aparecimento de hipotensão e sedação.
causa hiperestabilidade neuronal, incoordenação, paralisia e morte e atua no sistema nervoso central do carrapato. Via oral, o amitraz é rapidamente hidrolisado no estômago, devido à sua instabilidade em meio ácido, e a absorção pela pele é tanto maior quanto for o grau da lesão e inflamação dessa, mesmo ele sendo absorvido em menor quantidade também pela pele íntegra. Em comparação com organofosforados e carbomatos, ele é considerado pouco tóxico. O amitraz ele é mais comumente utilizado em cães para tratamento de dermatoticose e em bovinos contra o carrapato Rhipicephalus microplus. Uma alternativa quando há resistência a organofosforatos e carbomatos é o amitraz. Níveis excessivos podem resultar em envenenamento e utiliza antagonista de alfa-2 adrenérgicos para reverter o envenenamento, como a aloembina e o atipemazol, e é utilizado em banho de aspersão ou no ambiente. Sobre os hidrocarbonetos, eles combatem principalmente ácaros e pulgas. Os hidrocarbonetos clorados, eles são divididos em 4 grupos químicos. O lindano e o metoxicloro estão se tornando menos populares devido à persistência no meio ambiente e eles são utilizados como ingredientes ativos nos sprays. O mais utilizado é o lindano, que ele é ingrediente ativo em sprays e shampoos para tratamento de sarna em animais domésticos. E ele atua sobre o sistema nervoso do ectoparasita, dificultando o fechamento dos canais de sódio, interferindo no transporte ativo desse íon durante a repolarização. Lactonas macrocíclicas. Denominam-se endectocidas devido ao seu amplo espectro de ação, isso é, combatem tanto os endoparasitos quanto os ectoparasitos. Neste grupo encontram-se as avermectinas e milbemicinas. As avermectinas são divididas em ivermectina, abamectina e doramectina. As milbemicinas são divididas em milbemicina, moxidectina e selamectina. As principais associações utilizadas com a ivermectina são a abamectina com a ivermectina e a ivermectina com imidacloprida. Normalmente são utilizadas em cães e em bovinos. Essas endectocidas são compostos adquiridos a partir da fermentação de fungos. As avermectinas de Streptomyces avermitilis e as milbemicinas de Streptomyces cyanogrisseus. Elas potencializam a ação inibidora neuronal mediada pelo GABA, promovendo assim a hiperpolarização do neurônio e, portanto, inibindo a transmissão nervosa. A ivermectina é usada em doses muito maiores que indicado no tratamento de sarna sarcóptica, sarnotodécida e demodicose em cães. Ela apresenta atividade sobre estágios adultos e imaturos de nematóides gastrointestinais e pulmonares de ruminantes, equinos e suínos. E ela é contraindicada para cães da raça Collie, Sheepdog, Shetland e animais com idade inferior a 6 semanas. A selamectina é uma avermectina semissintética, desenvolvida para uso tópico ativa contra endo- e ectoparasitas. Ela é muito empregada como princípio ativo em medicamentos para caninos, derivados das cloronicotil nitroguanidinas. Começando pelo imidacloprid. É um membro da nova classe de inseticidas que se liga ao receptor nicotínico de acetilcolina dos invertebrados e bloqueia a neurotransmissão, mas não é degradado pela acetilcolinesterase. É aplicado topicamente e se distribui por toda a pelagem. Ele mata pulgas, mas não carrapatos. É rápido e completamente absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo distribuído uniformemente nos órgãos e tecidos. Em casos de acidentes por ingestão ou erros de manipulação, a sintomatologia é similar à causada por intoxicação nicotínica. Por não existir um antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático. Doses excessivas podem provocar apatia, problemas respiratórios, bradicardia, hipotensão, tremores e mioespasmos.
Nitempiran. O nitempiran, uma nitroenamina, é um pulicida adulticida e sua principal característica é a de oferecer um rápido knockdown. Ele atua bloqueando os receptores nicotínicos da acetilcolina, porém não interfere na acetilcolinesterase. São bastante seguros, causando poucos efeitos tóxicos. O tratamento dos efeitos tóxicos deve ser sintomático, já que não existe um antídoto específico. Não deve ser usado em animais com menos de 1 kg e 4 semanas de idade. Miscelânea de medicamentos ectoparasiticidas. O finopril é um fenilpirazol que atua ligando-se ao receptor GABA, bloqueando o neurotransmissor no sistema nervoso central do inseto. É ativo contra moscas e carrapatos por mais de um mês, quando aplicado topicamente. O finopril, ele dissolve-se na oleosidade cutânea e ele é depositado nas glândulas sebáceas, sebo e folículos pilosos. Nenhuma toxicidade tem sido relatada pelo uso dessa droga. O fipronil não deve ser usado em animais gestantes, nem doentes ou debilitados, e em cães com idade menor, a 10 a 12 semanas. O metoprene, ele é uma substância análogo sintética do hormônio juvenil, que promove a mudança de estágio nos insetos. Comercialmente, o metropene é oferecido em associação com DDVP mais Propoxur, em formulação de spray, sendo indicado como larvicida de pulgas. Os inibidores de quitina, os artrópodes que são afetados, são incapazes de promover a ecdise, perdem a hemolinfa e adquirem coloração escura, e eles morrem devido à desidratação. Os principais são o lufenuron, inibidor de quitina que é mais utilizado para cães, e o fluaruzuron. Dos semicarbazonas, a principal é a metaflumizona, um derivado com ação bloqueadora dos canais de sódio dos insetos. Foi lançada para controlar pulgas e carrapatos em cães. A metaflumizona pertence ao grupo das semicarbazonas, sendo sintetizada a partir da modificação do anel pirazolina. A metaflumizona apresenta-se comercialmente em formulação como único princípio ativo ou em associação com amitraz. As semicarbazonas bloqueiam os canais de sódio voltagem dependente, impedindo a passagem do eletrolítico através das membranas nervosas. Esse processo resulta na falta de impulsos nervosos, promovendo a paralisia e a morte dos artrópodes. Para exemplificar o assunto trazido no trabalho dos ectoparasiticidas, nós trouxemos um artigo intitulado Ectoparasiticidas distribuídos cutaneamente e sistemicamente, uma revisão da eficácia contra carrapatos e pulgas em cães. Esse artigo ele traz uma revisão comparativa entre a eficiência do uso de ectoparasitas usados sistemicamente e os piretroides, que é por contato. Os princípios ativos distribuídos por via sistêmica, eles podem ser administrados sobre a superfície da pele. Por outro lado, aqueles que são feitos para serem distribuídos cutaneamente não são possíveis serem administrados sistemicamente. A descrição do modo de ação, administração e a distribuição de cada princípio ativo são explicadas e comparadas no decorrer do artigo. A forma de aplicação e o tempo de ação no cão também são comparadas. Como conclusão após a leitura do artigo, afirmamos que nenhum tratamento acaricida atualmente disponível pode evitar completamente a transmissão de doenças transportadas pelo carrapato. Porém, o uso de acaricida, distribuído sistemicamente de longa duração, pode oferecer uma opção ideal com relação à redução do risco de transmissão de doenças transportadas pelos ectoparasitas. Uma possibilidade adicional pode ser fornecer uma terapia combinada com ambos os tipos de princípio ativo, que é uma possibilidade que ainda precisa ser avaliada. Essas são as nossas referências. Nosso muito obrigada.